No útero de uma mãe havia 2 bebês. Você acredita em vida após o parto? É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Ah, bobagem. Que tipo de vida seria esta? Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos até outros sentidos que não podemos entender agora. Isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que mais precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto é fora de cogitação. Bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. Bobagem! E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde ela está agora? Ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Tá bom. A paz do nosso Senhor, amém? Estamos alegres, né? Felizes porque mais uma vez chegou essa época do ano tão especial para nós que somos cristãos e relembramos e, por que não dizer, revivemos, porque quando a gente fala de Jesus, nada é lembrança, tudo é no tempo real. Então, aquilo que já aconteceu, continua acontecendo, amém? Então, vamos lá. Vamos ler a nossa palavra, que está em Mateus 1:16. Mateus 1:16. E disse assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Vou pregar genealogia, que é um texto que você imagina que nunca vai pregar, né? Mas o Senhor nos inspirou e nos trouxe a esse momento. E eu gostaria que a gente pensasse num minuto que talvez você não saiba, mas você é um projeto do Senhor. Amém? Não, está muito desanimado esse amém. Para quem está no final do ano, nesse calor, esperando mais uma vez a presença generosa do nosso Deus nessa época. Amém? Então, agora sim.
Vou fingir que não falei e vou repetir. Você é um projeto do Senhor. Amém? Isso aí não é pregação triunfalista, não é pregação com falsas promessas, não. O Senhor diz que nós teremos aflições, mas nós temos a certeza que diante de todos os desafios existe um Deus que começou a planejar tudo há muito tempo. E hoje eu pedi para as meninas ficarem os bebezinhos bonitinhos, não ficaram? Vocês gostaram? As gêmeas, né? Ficaram bonitinhas. Eu pedi, dentro da proposta, né, que o Ministério de Louvor trouxe, relembrar, né, o passado com esse olhar de Cristo. Eu lembrei desse texto e achei muito adequado para esse momento. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Com o bebê que não acredita que Deus existe, ou com o bebê que tem esperança que existe uma mãe e que vai cuidar dela depois que ela nascer? Como estamos? Esperando comemorar o nascimento do nosso Salvador. Às vezes a gente realmente não acredita. Às vezes a gente já acreditou e nossa fé anda meio assim, capenga, sabe? Meio, eu só acredito no que eu vejo. Mas a Bíblia nos garante que nós não vivemos por aquilo que a gente vê, não é? E hoje é um dia que Deus nos convida a entrar nesse ventre, entrar nesse raciocínio dos bebês e nos avaliar como nós estamos vivendo. Eu creio em Deus, mas quando algo me atormenta, eu esqueço que Ele está na minha vida. Eu esqueço que Ele pode trazer uma solução inesperada, que Ele pode qualquer coisa, ou não. Eu me desespero porque eu não vejo solução. Como nós estamos esperando comemorar esse Natal? Cheio de esperança, de um dia encontrar, face a face, o nosso Salvador, ou achando que quando a morte chegar, acabou. Eu sou um monte de carbono e vou virar adubo. Me recuso. Me recuso. Eu quero crer. Você quer crer? Eu quero esperançar. Eu quero criar dentro de mim, permitir que o Senhor trabalhe de uma forma, criando uma expectativa, uma esperança. Eu estou sem emprego, mas o Senhor vem. Eu estou doente, mas o Senhor me visita. Eu estou com sérios problemas familiares, mas o Senhor me visita. Amém? É assim que nós vamos comemorar esse momento, crendo que existem problemas terríveis, mas nós somos um projeto de Deus. Amém? Você já viu um engenheiro largar a obra no meio do caminho? Não. O prédio cai, né?
quem dirá o Senhor, Criador de tudo que há, vai deixar você no meio do caminho, sem esperança? Não, as aflições existem sim, mas existe um Deus que quando nos vê aflito, gruda na gente e nos carrega no colo, amém? Essa ilustração também nos diz uma coisa: os 2 bebês vão nascer, não vão? O fato do bebê não crer que existe uma mãe modifica alguma coisa na mãe? Não. Então eu vou te dar o conselho. Você perde muito pouco se um minuto. Glorifica a Deus. Calor é mais difícil, gente, mas vamos que vamos. Vamos chegar lá. Você ouse crer, porque Deus não modifica nada na sua essência, se você crer ou não nele. Entende? A mãe não vai deixar de existir se o bebê continuar não acreditando. Entende? Nós temos muito a perder se nós não cremos. E eu vou te falar que se você mantiver a sua convicção de que Deus não existe, você pode perder o mundo inteiro, você pode perder a eternidade, mas Ele não vai deixar de ser Deus. Amém? Então, abrace isso, escolha acreditar e entender que você é um projeto do Senhor. Amém? Outra coisa que esse texto nos ensina existe uma linha do tempo que Deus está acima dela. Imaginem aqui, uma gravidez tem o tempo para começar e para terminar, não tem? A vida do bebê no útero tem começo, meio e fim, não tem? A vida da mãe começou quando ela ficou grávida? Não. Terminou quando ela pariu? Não. Entende? Mais ou menos assim, para ficar claro, é Deus conosco. Nós temos uma linha do tempo. Nós nascemos, vivemos e morremos. E graças ao pecado que entrou no mundo, nós morríamos. E só. E acabou. Mas Deus tinha um plano. E para que esse plano acontecesse, Ele entrou na nossa linha do tempo. Ele entrou porque Ele quis. Porque Deus não está sujeito ao nosso tempo. Não é preso em nossa condição humana. Não tem começo, meio e fim para Deus. Ele não foi e será. Ele é. Entende? Não é lindo isso? E esse texto de genealogia, que parece dificílimo de pregar, nos mostra isso. Quem é da teologia aí já estudou um pouco de tipologia. E esse texto, eu gostaria que a gente conseguisse
e despertar um pouco o teólogo que existe em cada um de nós e pensar nisso. Ele diz que Mateus, tá? Mateus começa o seu evangelho descrevendo a genealogia. E no final ele fala: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Falo de novo, você é um projeto de Deus. Por quê? O que Jacó, o que Mateus quer dizer com isso? Ele quer que nós possamos nos lembrar que no Antigo Testamento Jacó era pai de José. Lembra lá? Não é o José que cuida de Jesus. É o José do Egito. O que Mateus está nos ensinando aqui? Já tinha um projeto. Deus já tinha falado no Antigo Testamento, em todo o tempo, sobre o projeto de redenção, o projeto de salvação. Então, Jacó, no Antigo Testamento, foi pai de José. E José sonhou com coisas extraordinárias que aconteceriam. Não foi? Jacó, no Novo Testamento, pai de José, que casou-se com Maria, soube em sonho que ele deveria aceitar Maria, porque dentro do ventre dela existia o plano de Deus. Amém? Da mesma forma, Deus está mostrando aqui que nós estamos presos à linha do tempo. Então, hoje, Ele nos inspira a voltar no nosso tempo, voltar no passado. Mas, irmã, voltar no passado, como assim? Lá está tudo de ruim. Eu não quero lembrar. Eu quero te convidar a não voltar de qualquer jeito, a não voltar com as suas convicções, o seu rancor, a sua mágoa. Mas hoje, o Senhor, que vem essa semana comemorar o aniversário dele conosco, te convida a olhar para o seu passado. Ele está te falando assim: Karine, vem cá, vamos passear pela sua vida, vamos andar pelo seu passado, vamos curar o que precisa ser curado. Mas mais do que isso, o Senhor nos convida a andar por essa linha do tempo tão injusta, tão cruel conosco, que nos machuca, que nos faz ferir. E Ele vem dizendo: o que te machucou, eu posso fazer diferente. Amém? O Senhor, Ele é mestre em transformar dor em honra e glória ao nome dEle. Amém? O Senhor, Ele é mestre em transformar a sua tristeza em maior alegria que você já teve na sua vida. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor, porque Ele merece. O Senhor é bom e Ele nos convida a isso. Vamos voltar.
Vamos voltar no tempo e pensar em cada momento que ele estava lá. Gente, mas eu não era crente, minha família não era, eu não conhecia o Senhor, mas você é um projeto do Senhor. Amém? Então, ele estava lá toda vez que você chorou. Lembra daquele momento que suas lágrimas secaram, que você sentiu uma esperança? Jesus estava lá. Lembra, eu queria que você chegasse em casa hoje, orasse e falasse assim: Senhor, vamos comigo e me ajuda a lembrar, me ajuda a te enxergar no meu passado. Por quê? Porque voltar no passado do jeito certo é cura. Voltar no nosso passado com Jesus é cura. É transformar a dor em glória e honra ao nome dele. É transformar a dor em esperança, como aquele bebê. É transformar linha do tempo em eternidade. Amém? Aprendemos? Segunda coisa que esse texto nos ensina. Espera aí que eu me perdi. José, no Antigo Testamento, José do Egito, ele leva sua família para o Egito para não passar fome, não é isso? Ele não cuida da sua família para que eles não tenham fome depois de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que eles viveram. Chega um momento que José entende que ele é num projeto de Deus. E quando ele entende isso, ele olha para a sua família e sente amor, e sente misericórdia. E ele faz o quê? Ele salva. Então tudo tinha que acontecer? Tinha. Precisava ser daquele jeito? Não. Poderia ser mais fácil? Sim. Mas não importa para Deus como aconteceu, isso importa para a gente. Deus está acima do tempo e acima do espaço. Deus é aquele que deixa Stephen Hawking de orelha em pé. Ele passou o maior físico da atualidade, que morreu recentemente. Chegou um momento ateu, chegou um momento que ele escreveu no final de uma das principais obras dele sobre o tempo e o espaço, que era possível que existisse um Criador. Porque todo joelho tem que se dobrar. Toda ciência vem do Senhor. Toda ciência está sujeita ao Senhor. Não existe inteligência, não existe sabedoria, não existe nada que possa explicar a Deus. Amém? O tempo está sujeito a Deus, mas o espaço também. Então, José, naquele momento, ressignificou. Ele voltou ao passado com Deus que o criou. Ele entendeu o significado do sonho. Por isso, sonhe os sonhos de Deus. Amém? Não sonha qualquer coisa, não. Sonhe aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você vai se realizar. Quando o seu sonho
se encontrar com os sonhos de Deus, ele acontece. Amém? Por isso José nos ensina hoje, ao lembrar do sonho, ele ressignificou todo o passado. Olha aí, lembre, eu tenho certeza que o Espírito Santo te fez lembrar de um momento que o Senhor esteve no seu passado. José, esposo de Maria, teve um sonho e fugiu para o Egito para salvar a família, salvar Jesus da morte. Não foi? Sonhe os sonhos que Deus tem para você. Não é pecado sonhar. Sonhe aquilo que o Senhor tem para você. Ah, eu quero ser famosa. Não, gente. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Amém? Quando o seu sonho couber se encontrar com o sonho do Senhor, Ele vai te levar por lugares que vão te deixar zonzo, por lugares que você não pode imaginar, porque o Senhor, Ele é o Senhor que sonha conosco. Não é lindo isso? Um Deus Criador que permite que nós possamos sonhar os sonhos dele. Então, o que o Senhor tem permitido que você sonhe? Ganhar almas para Jesus? Amém. Ter um bom emprego e criar de uma forma honesta sua família? Amém. Não sei o que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu oro, eu oro pelos meus filhos e oro pelo meu marido. Toda noite eu falo: Senhor, levanta o João. Eu quero que ele realize tudo o que o Senhor tem para a vida dele. Senhor, levanta minhas noras, né? Estou já sonhando com as minhas noras, porque na Bíblia fala que Deus traz à existência coisas que ainda não são. Eu creio e eu sonho, e eu falo: Senhor, enche minha casa de neto. Tenha, por favor, umas meninas aí, que já tem homem demais aqui. Senhor, dá uma vida na tua presença para os meus filhos. Eu não peço por profissão ou carreira, não sei. Isso é com eles e o Senhor. Mas eu peço sim, que meu filho não me peça, não ligue para o pai pedindo para trocar a resistência do chuveiro na casa dele. Que ele seja o homem firme, que leve a sua casa à frente. Que o Senhor derrame sobre ele as bênçãos de um bom marido e um bom pai. E para as minhas noras também. Cuida do ventre dela, Senhor. Dá saúde e realiza os teus sonhos. Eu sonho com isso. Entende? Não sei com que você sonha, mas sonhe os sonhos de Deus. Amém? Tem um povo sonhador aqui, como os Josés que a gente viu? Tem? Então glorifica o Senhor. A terceira coisa:
se tornar instrumento da salvação física para Israel, para as nações. Foi isso que José fez. Protege o José do Novo Testamento. Protege o menino que nascerá para a salvação espiritual do mundo. Amém? Gente, com toda aquela loucura que é a nossa vida, Deus tinha um plano. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós começamos a ver a vida como uma ampulheta. É assim, não é? A gente nasce, começa a contar o tempo. E a gente cresce, e a gente vive. Eu espero estar mais ou menos na metade do tempo ainda. Eu estou sonhando com isso. Estar na metade do tempo que Deus tem para mim. E nossa grande angústia, nosso grande temor era a morte. Porque até hoje, a morte, para quem não crê, é muito angustiante. É um dos principais temores, né? Para quem é cristão, é lógico que a gente se entristece, mas a gente pensa, está na eternidade. Então pensa assim: Deus, Pai, Criador, onipotente, onipresente, onisciente, onipresente, está acima do tempo. Para Ele não existe foi e será. Para Ele existe o é. Eu sou o que sou. É isso que diz o Senhor. Ele, em toda a sua grandeza, toda a sua majestade, permitiu que Jesus, seu único filho, abrisse mão da glória de Deus e se submetesse ao tempo. Ao que Jesus se submeteu? Ao tempo. Quando ele está no ventre de uma mulher, porque Jesus não veio de qualquer outra forma? Porque ele tinha que se submeter à finitude, ao final. E como começa uma vida que tem fim? No ventre. Onde Jesus começa a sua vida humana? No ventre. Claro, ele podia simplesmente aparecer com 33 anos e realizar seu ministério. Mas não era essa a ideia. A ideia era abrir mão da glória, abrir mão dos privilégios de ser Deus e se submeter à linha do tempo humano. Ele entra no ventre. Então, a ampulheta virou. Começa a contar o tempo de Jesus. E aí, ele aprende a andar, falar, comer, né? Faz as peraltices. Eu sempre fico imaginando. Ai, gente. Eu fico imaginando, às vezes, Jesus brincando de morto e vivo. Morto e vivo. Não dava, né? Pois é. Covardia. Mas ele passou por tudo. E por tudo menos pecado. E aí, o mais incrível, porque Jesus
fez um caminho para nós. Porque até então, a morte era nosso fim. Lá no paraíso não existia morte. Até que, na página 2, o homem pecou. E a morte entrou. E aí, a gente começou a envelhecer, perder colágeno, né? E criar ruga, ter dor. E tudo isso porque nós pecamos. O caminho que Jesus faz para nós e nos relembra essa noite é o caminho rumo à eternidade. Porque ele passa pela morte, a pior dor humana. Ele acaba, encerra a linha do tempo e abre a eternidade para nós. Você pode glorificar o Senhor. Ele não é lindo? Ele é muito lindo. Eu me emociono em pensar nisso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E o Senhor, depois que o Gé me mandou a programação, começou a ministrar o meu coração dessa forma. O Senhor fez um caminho para mim. O Senhor fez um caminho para você. E hoje eu voltei a bater no púlpito, lembra? O João, antes de eu ficar doente, ele falava que tinha pregação que eu me empolgava e batia no púlpito. Aí eu percebi aqui que eu estou batendo. Ó Jesus! Jesus com os planos dele, amém? Eu creio que quando chegar a morte para você, quando chegar um diagnóstico ruim, quando chegar algo que você olha e não vê saída, você vai se lembrar: eu sou um projeto do Senhor e Ele foi me resgatar. Lá no meu passado, Ele me fez sonhar com os sonhos dele. E Ele morreu e venceu a morte para que hoje eu pudesse glorificar o nome dele. Dizer: Jesus, eu te louvo, porque o Senhor venceu a morte. Onde estás, a morte, a tua vitória? Não existe mais fim da linha. Existe sim começo da eternidade, onde todos nós não estaremos mais submetidos à linha do tempo. É melhor que renil, é melhor que creme de ruga, irmão. É muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa ter inventado. Existe uma vida eterna. Existe a eternidade. E você está aí, triste, borocochô. Por quê? Existe um Deus que nasceu no ventre de uma mulher, viveu todos os nossos perrengues, curou, anunciou as boas novas e estabeleceu o reino de Deus no meio de nós. E disse: isso é só um pedacinho, porque eu te encontro ali na eternidade. Amém? Então eu vou pedir agora para você fechar um pouquinho os seus olhos e pensar no que o Senhor tem para você nessa noite. É Natal, nós podemos esperar
com esperança pela vinda dele nessa semana, que não vai ser de qualquer jeito, não vai ser de qualquer modo, vai ser de um modo especial. Nós estamos esperando com esperança. Feche seus olhos.